Pessoal, boa tarde. Meu nome é Oswaldo e nosso curso é de programação de computadores. E os computadores, os primeiros foram construídos assim, no final da década de 40, tem 60 anos. Nesse tempo, os computadores mudaram o mundo. Sabe? Eu acompanhei tudo isso. Sabe? Mas vocês, mesmo sendo jovens, vocês já viram muitas mudanças devidas a computadores. Hoje em dia, você precisa de computadores para medicina, para biologia, para música, para arte, para ciências e engenharia, que é o caso de vocês, aqui nem se fala. Você faz política hoje com computadores. A forma de namorar mudou. Sabe? Você tem Facebook, mil outros sites aí de relacionamento. Enfim, computadores mudaram o mundo numa velocidade como nunca se viu antes. Sabe? Nunca se viu. Mudaram tudo. Toda a forma nossa de viver, a forma como se faz negócios, a forma como se vai num banco hoje é completamente diferente do que ele era antes. Bom, agora o celular, seu computador também, é tudo... mudou tudo da nossa vida. Bom, o que são computadores? Bom, a gente tem uma ideia de computadores parecida com essa ideia, né? Eu acredito que... Você lembra, o que é um computador? Uma coisa parecida com isso aqui, que é um desktop. E esse aqui, ele data de 1981. Né? Foi o primeiro computador pessoal, né? O PC, lançado pela IBM. Nessa época, a IBM era uma empresa poderosíssima. Sabe? Ela detinha 60% do mercado mundial, tinha a mais alta tecnologia, as melhores pessoas do mundo estavam todas lá na IBM. Mas ela se ocupava mais de computadores grandes, hoje eles têm o nome de mainframe, sabe? Mas eram computadores, simplesmente, naquela época. E os microcomputadores eram vistos por várias pessoas, inclusive eu, como um brinquedo, assim, uma coisa que não era se preocupar muito, não, e pela IBM também. Mas o negócio foi crescendo, as coisas dos microcomputadores, e chegou uma certa hora que a IBM resolveu sim prestar atenção no que era aquilo ali. Não, vou entrar nesse mercado aí. E fez uma entrada diferente. Sabe, ela, como chegou atrasada, ela resolveu terceirizar uma série de partes. A IBM era uma empresa extremamente verticalizada. Bom, ela fabricava os processadores, os discos, as memórias, os armários, tudo era ela que fabricava, entendeu? O software todo ela que produzia, era tudo assim. E para entrar nesse mercado de microcomputadores, ela resolveu adotar uma estratégia diferente. Então, ela resolveu comprar coisas daqui e dali. E, de qualquer forma, ela tinha força na época para conseguir impor um padrão, certo? O PC, ele teve uma influência muito maior de todos os seus predecessores, exatamente por causa da força da IBM e pelo fato de ela ter lançado uma máquina com arquitetura aberta, certo? Ou seja, ela podia ser copiada, certo? Uma outra parte que era patenteada, certo? Ela poderia ser copiada, poderia ser clonada, que era o termo que a gente empregava na época. Outros computadores, eles não parecem com eles não, são diferentes, eles ficam escondidos, certo? São os computadores, processadores embarcados, certo? São os que controlam o ciclo da sua máquina de lavar, controlam uma série de funções no seu automóvel, na geladeira, e em um monte de lugares, certo? São computadores pequenininhos, em geral eles têm uma função bastante específica, e são os computadores que existem em maior número, certo? Esses computadores embarcados. Tá? Pequenininhos ficam escondidos, a gente nem tem muita ideia da presença deles. E outros, pelo contrário, outros são enormes, sabe? Outros ocupam vastos salões, sabe? São muito grandes mesmo. E como esse daqui, o Blue Gene, que foi construído em 2006 pela IBM. A IBM continua sendo muito forte, né? Ele é capaz de fazer, gente, quase 500 trilhões de operações aritméticas por segundo. Tá? Flops é Floating Point Operations per Second. Floating Point nós vamos saber daqui a pouquinho com detalhes o que é. Tá? Mas são contas, tá certo? Ele consegue fazer 500 trilhões de operações aritméticas por segundo.
Ele é chamado supercomputador porque, dentre os computadores de 2006, ele era o mais poderoso. Ele estava entre os mais poderosos. Para você merecer esse título de supercomputador, você tem que estar entre os mais poderosos. Um outro supercomputador, gente, é esse daqui, o ENIAC, que ele foi construído em 1946. Bom, gente, um ano depois do fim da Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria. Ele era 1000 vezes mais potente do que os seus predecessores. Hoje, quando sai um supercomputador novo, ele é o dobro do antecessor, ele é 4 vezes mais rápido que o antecessor. O ENIAC, não, ele era 1000 vezes. E eu me referi a data, perdão? Uma série de outros computadores que não mereciam exatamente esse nome, não. Não sei assim de falar. Tá? Diversos outros que são máquinas assim, ILIAC, tem um chamado ILIAC, que foi feito antes, e alguns outros. Mas eram máquinas que faziam cálculos específicos. Não eram, no sentido que nós veremos daqui a pouco qual que é, eles não eram computadores de propósito geral, não. E foi feito para quê? Foi feito para fazer cálculos de bombas atômicas. Sabe? Ou seja, estava no início da Guerra Fria, e já tinham sido lançadas as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que tinham sido calculadas, gente, por uma equipe enorme de gente fazendo conta com máquinas de calcular daquelas mecânicas. Assim, sabe? Então tinha uma organização super complexa, comandada por um físico, Feynman, que conseguia fazer as contas. E o ENIAC mudou tudo isso. Bom, como ele era 1000 vezes mais potente que seus predecessores, ele pode ser considerado mais super do que os supercomputadores atuais. E ele fazia, gente, menos de 400 operações aritméticas por segundo. Ou seja, ele era lentíssimo para os padrões atuais. Mas, o que ele fazia, gente? Fazia conta muito mais rápido do que qualquer outro mecanismo de se fazer conta da época. Aqui está a evolução. Tem um site, gente, chamado Top 500, a gente fala Top 500 mesmo, sabe? Esse site Top 500, de 6 em 6 meses, ele publica uma lista dos 500 computadores mais velozes do mundo. Então, aqui estão os anos, tá certo? Essa escala aqui é linear. Aqui está a potência. Essa escala de potência aqui, gente, ela é uma escala logarítmica, tá bom? Cada linhazinha aqui, você multiplica por 10 a potência anterior. Bom, então, ou seja, os computadores, eles estão dobrando de potência. Você compra a mesma potência, pelo mesmo tanto de dólares, você compra o dobro de potência em menos de 2 anos, em praticamente 2 anos, em 18 meses. É uma regra empírica, não tem nenhuma lei não, que implique nisso, tá certo? Mas o fato, o que tem ocorrido é exatamente isso. Aqui é o número 1, está nisso aqui. Aqui é a soma, você repara que o número 1 é quase igual à soma. E aqui está o número 500. Mas vocês veem que a tendência é bem clara aqui. Bom, que é isso daí, certo? Vai dobrando de potência a cada 2 anos. Bom, o que a gente pode dizer sobre como é que serão os computadores daqui para frente? Eles vão ser muito mais rápidos. Isso tá bom, isso aí sim. Agora, como que eles serão? Gente, isso aí já não é tão fácil de prever. E eu vou ilustrar isso aí com esse caso que é famoso na computação, que é o caso do MS-DOS. MS é de Microsoft e DOS, Disk Operating System, é um sistema operacional que precedeu o Windows da Microsoft. Bom, esse caso aconteceu o seguinte: a Microsoft ela produzia compiladores para os microcomputadores que já existiam. E ela não sabia fazer sistemas operacionais, não. Estava em negociações com esse cara chamado Tim Patterson para comprar um sistema operacional que veio a se chamar MS-DOS, né? E ao mesmo tempo a IBM procurou a Microsoft, por causa do sucesso dos compiladores dela, para comprar um sistema operacional que eles não tinham. Eles conseguiram fazer uma negociação espetacular. Sempre foi a melhor negociação que a gente já fez na história do mundo aqui, porque eles compraram por $50 mil e venderam para a IBM. Não só venderam para a IBM, como venderam sem cláusula de exclusividade. Certo? A IBM não se preocupou com isso, com esse ponto.
Certo? Então eles venderam, e o resultado é o seguinte: como eu disse, a arquitetura era aberta, e diversos outros fabricantes, HP, Dell, sei lá mais quem, certo? Começaram a fabricar uns clones. Certo? Eles só não podia copiar uma certa parte lá que era patenteada, o resto podia fazer igualzinho. E a Microsoft vendeu para todos eles o sistema operacional MS-DOS. Bom, em poucos anos, a Microsoft era maior que a IBM. Bom, ou seja, o que eu quero concluir com essa historinha toda aqui é que não é fácil prever para onde que vai, não. Prever que vão ser mais rápido é fácil, mas para onde que vai a computação não é nada fácil, porque uma empresa, se esse Tim Peterson vendeu por $50 mil uma coisa que fez a fortuna da Microsoft, é explicável, tá bom? Se alguém me oferecer $50 mil para um programa meu, eu vendo agora, entendeu? Sei lá o que vai acontecer depois. Mas a IBM, que detinha todo o conhecimento mundial, cometeu um erro desses aqui, é impressionante. Bom, é uma coisa de se notar. Bom, uma coisa importante de vocês saberem é que todos os computadores, sim, pequenos e grandes, todos eles têm a mesma capacidade de transformação em informação. Porque transformar em informação, gente, é o que o computador faz. Ele pega uma informação de entrada e transforma em uma informação de saída. Tá bom? É isso que os computadores fazem. E todos eles têm a mesma capacidade de transformação de informação, desde que eles disponham de discos, fitas e dispositivos de armazenamento externo em quantidade suficiente. Certo? Todos eles conseguem fazer as mesmas coisas. E o que é essa mesma potência de informação, gente? É uma coisa que o Alan Turing, que foi até o personagem desse filme recente aí, o jogo da imitação. O jogo da imitação, em que o que é mostrado lá é o trabalho dele para decifrar a máquina Enigma lá dos alemães. Mas para nós da computação, o resultado muito mais importante dele foi o que ele obteve em 1937, ou seja, antes de começar a guerra e antes de existir qualquer computador, que foi um dispositivo teórico que veio a receber o nome de máquina de Turing, onde se dá o limite de computação. A computabilidade é definida pela máquina de Turing. Certo? Que ele se refere no artigo dele ao computer. O computer é uma pessoa, certo? Que ela tinha uma atenção para uma folha de papel, mas podia empilhar aqui tantas folhas quando ele quisesse do lado de cá, passando para cá, passando para lá e modificando o que estava em alguma folha. Bom, ou seja, a partir dessa metáfora dele aqui, ele construiu um modelo teórico que é o limite de computabilidade dos pequenos e grandes, ou seja, todos eles são capazes de fazer as mesmas transformações de informação. E o ENIAC, o que o ENIAC teve, foi o primeiro que foi capaz de executar uma máquina de Turing. Certo? O primeiro que foi capaz de fazer todas as coisas que uma máquina de Turing faz, certo? De tal forma que ele consegue fazer qualquer transformação de informação. Então, os predecessores deles eram voltados para, não mereciam tanto o nome de computadores, eram máquinas eletrônicas de fazer contas, tá bom? Mas não mereciam o nome de computadores porque eles não eram programáveis, não eram máquinas de uso geral. Bom, agora, todas fazem a mesma coisa, tá bom? Mas a velocidade com que a informação é transformada que é o que determina o seu valor. Se eu pegar o programa, eu consigo adaptar o programa que roda no supercomputador do INPE, lá em Cachoeira Paulista, que faz essa previsão do tempo que sai na Globo. Eu consigo adaptar, consigo assim, com bastante esforço, tá bom? Mas consigo adaptar esse programa para rodar aqui nesse meu computadorzinho. Só que se eu for prever o tempo de amanhã, eu vou entregar o resultado na semana que vem. Ou seja, no dia que ele não tem mais valor nenhum. Tá bom? A mesma coisa vale para um filme, certo? Se o computador não transforma informação de forma que o seu filme fique agradável de ver, contínuo, assim, não adianta aquela informação lá. Ele está fazendo a mesma transformação de informação, mas ninguém vai querer assistir um filme que fica todo picado, engasgando. E a mesma coisa vale para a competitividade industrial e militar. Ou seja, o ENIAC foi construído para quê, gente? Para fazer bombas atômicas melhores, mais poderosas que as da União Soviética. Bom, mais rapidamente. Hoje em dia, a Boeing e a Airbus, todas duas têm supercomputadores. Por quê?
Não, podia esperar, vou esperar 2 anos, daqui a 2 anos eu compro um mais baratinho, só porque o computador custa muito caro. Eu compro um mais baratinho que vai fazer a mesma coisa que esse faz aqui hoje. Mas o que acontece é que durante esse tempo a Airbus vai projetar um avião melhor que o avião da Boeing, etc, etc, etc. Então fica as duas brigando por causa disso. Ou seja, a velocidade de transformação de informação é que dá o valor a ela. Aqui, ó, esse quadro aqui tirado também lá do Top 500, certo? Essa aqui é a fatia da pizza aqui de potência computacional presente ali naquela lista. Bom, quando a gente olha essa lista aqui desses países que estão aqui, a gente percebe claramente que estão aqui os primeiros países do mundo em competitividade industrial e militar. Bom, ou seja, isso aqui é mais um argumento que eu estou dando aqui para dizer que computação é muito importante. Tá bom? É muito importante. Entender de computadores é uma coisa que é cada vez mais essencial. Bom, muito do que eu vou falar para vocês aqui nesse curso, ele é mais avançado em alguns pontos, tá bom? Mas muito do que é visto aqui é dado nos países desenvolvidos, nessa lista de países que está aqui, bom, é dado no ensino secundário. Tá bom? O Brasil está muito atrasado com relação a isso. Tá bom? Todo mundo devia aprender. Se a gente aprende trigonometria, que é muito mais difícil do que vocês vão aprender aqui, por que não aprenderia princípios da computação?